Hoje eu já vou começar falando sobre o caso da Vitória Regina de Souza, tá? Um caso bem emblemático e, assim, tá dando muitas reviravoltas. E eu quis trazer o meu olhar como agente de perícia médico-legal, como se eu estivesse trabalhando, quais são as minhas percepções. Mas eu quero trazer um tipo de um cronograma desde o dia 26 de fevereiro, que foi o desaparecimento. Vitória Regina de Souza, 17 anos, sai do trabalho no shopping de Cajamar e ela se dirige ao ponto de ônibus para voltar para sua casa. Em mensagens para uma amiga, ela relata estar com medo e menciona que dois homens a seguem no ponto. E eu quero colocar esses áudios até para vocês tentarem ver comigo se realmente ela estava apreensiva, estava preocupada. Os caras no carro. E eles falaram, e aí, vida aí tá voltando. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar. Vou ficar mexendo no celular, vou nem ligar pra eles. Ai, tá tudo certo, eles entraram pra dentro da favela. Saiu até lágrima dos meus olhos agora. Nossa, até me arrepiei. Na hora que eles passaram lá do outro lado, eles falaram, e vida. Aí eles voltou, filho. Pronto, meu trancou. Pronto, esse menino vai voltar aqui. Mas aí eles pegaram e entraram ali na favela. O que acontece? As coisas eu não consigo correr. Eu paraliso, eu não sei o que eu faço. Eu não consigo correr, eu fico parada. Ai, amiga, mas tá de boa, sabe? Quem ele estava no ônibus, só que nenhum deles desceu no mesmo ponto que eu. Então, tá de boa, não tem problema nenhum. Bem, assim, na minha percepção, eu tenho a impressão de que ela estava não tão preocupada. Eu não sei se o pessoal ali, a forma como ela foi criada ou alguma coisa assim, dá uma certa, não vou dizer uma tranquilidade, mas que ela percebe que alguém tá atrás dela. Eu vi que no final ela dá uma relaxada, mas essa foi a percepção que eu tive. Pelas pesquisas que eu fiz, o pai dela sempre a buscava, mas nesse dia em específico, o carro ele estava na oficina, ele tinha uma deficiência motora, era um carro adaptado e ele não pôde fazer nesse dia trajeto para buscá-la porque estava na oficina. No dia entre o dia 26 e o dia 5 de março já começa as investigações, porque é relatado o desaparecimento e a polícia ela começa a buscar utilizando imagens de câmera de segurança e depoimentos de testemunhas para reconstruir o trajeto que a Vitória fazia. O que dá a impressão é de que ela sempre fazia o mesmo trajeto, ia e vinha. Numa dessa, porque ali perto do shopping só tinha aquele ponto de ônibus, a impressão que dá é que ela sempre ia e vinha pegando o ônibus no mesmo horário e chegando mais ou menos sempre num horário específico em casa. Diversas pessoas da região, elas são ouvidas. Testemunhas relatam ter visto um carro com 4 homens seguindo a jovem após ela desembarcar do ônibus. No dia 5 de março, eles acham o corpo dela. Pelas pesquisas que eu fiz nesse dia, a temperatura no local lá em Cajamar era de mais ou menos 31 graus e nos dias anteriores não foi diferente. E por que eu estou trazendo essas informações sendo agente de perícia médico legal? Nesses casos, nos locais aonde é muito quente, tem a aceleração do estado de putrefação do corpo, localizado em uma área de mata, zona rural, lá em Cajamar, mais ou menos distante 5 quilômetros da casa dela. Em locais onde o local tem muito calor, é muito calor e é constante, acelera-se o estado de putrefação de um corpo, principalmente estando em um local onde tem mata e a fauna do local também contribui para a aceleração da putrefação desse corpo. O corpo dela apresentava sinais de extrema brutalidade, ela estava sem suas roupas, também estava com o cabelo raspado e na região do pescoço
Pelo que eu vi nas últimas notícias, ela tinha uma incisão na parte posterior aqui do pescoço. E dentro da medicina legal, isso tem um nome específico, mas eu não vou poder falar aqui, porque o YouTube, ele entende e ele restringe o vídeo quando não derruba. Então, se você procurar no Google uma incisão na parte posterior do pescoço, tem algo relacionado com gola de camisa. Vejam que vocês vão entender o que eu estou falando. Evidenciando um ato brutal, possivelmente uma mensagem de vingança. A família reconhece a vítima pela tatuagem. Os familiares reconhecem especificamente uma tatuagem de borboleta na perna e um piercing no umbigo. Dá a entender que ela sempre chegava mais ou menos no mesmo horário, fazia o mesmo trajeto. E uma dica que eu quero dar para vocês, mas eu moro numa cidade pequena em relação a outras cidades aqui no Brasil. Tentem mudar, quando possível, o trajeto, a sua rotina. E eu sei que isso não é fácil, porque muitas vezes você trabalha num determinado lugar onde tem um determinado ponto de ônibus, sabe? Mas se for possível mudar o trajeto, mudar um pouco a rotina, desestabiliza às vezes alguém que está te observando. Tenta. Faça. A partir do dia 5 de março, já começa a reconstituição dos fatos e coleta de vestígios. No caso, alguns automóveis eles são apreendidos e em um deles peritos encontram fios de cabelo, parece que no total são 3 fios de cabelo, que estão sendo analisados via DNA. Coletam digitais em pontos estratégicos como no porta-malas e nas portas. Então, a parte da papiloscopia forense, ela é muito importante para identificar. E, pelo que eu vi em alguns vídeos, existem muitas digitais completas, que isso é fácil ser colocado dentro do sistema e se puxar alguém ali naquele sistema para dar o match. Também foi muito importante o trabalho de um cão farejador que indicou vestígios no banco traseiro e no câmbio, auxiliando também na coleta desses vestígios. O ex-namorado Gustavo Vinícius Moraes, ele falou em seu depoimento, afirmando que estava em um encontro no momento em que deveria ter ajudado Vitória, ou pelo menos atendido seu pedido de socorro. Se ela estava tentando ligar para ele, isso me veio na cabeça. Ela estava tentando ligar para ele e ele não atendeu, pedido de socorro. Será que ela também mandou mensagem? Essa informação eu não tenho, e caso vocês saibam sobre isso, coloquem aqui nos comentários para a gente tentar entender essa dinâmica. Seus horários e relatos, eles não se confirmam quando confrontados com depoimentos e testemunhas juntamente com registros das câmeras de segurança. Apesar de não ser diretamente acusado de ter feito a barbárie contra a Vitória, as inconsistências em seu depoimento sugerem que ele pode ter tido conhecimento de algo ou, ao menos, contribuído para um ambiente de perigo, contribuído para tudo acontecer o que aconteceu com a Vitória. Um ex-ficante que chegou a se manifestar com ironia ao ser citado como suspeito, ele disse: "O que eu tinha para falar eu já falei, não tenho mais nada para contar." E eu acredito que nesse ponto ele foi orientado por advogados. Essa declaração também contribuiu para o cenário de contradições e levantou dúvidas sobre a veracidade e a integralidade dos depoimentos. Porque, na minha cabeça, tá? Na minha cabeça, quem não deve, não teme. E quando você não deve, você sempre fala
a mesma coisa, sem tirar nem pôr, é o que eu penso. A polícia ouviu cerca de mais ou menos 14 pessoas e realizou cruzamentos de informações, evidenciando que os depoimentos dos envolvidos não se alinham completamente com a cronologia dos fatos reconstruídos. Existe uma nova linha de investigação. Olha que doideira. Uma nova linha de investigação aponta que Vitória pode ter ido desta para outra após ter descoberto um segredo envolvendo um conhecido, possivelmente um relacionamento escondido, um relacionamento meio assim que na surdina, o que poderia ter motivado o delito por vingança. As investigações elas continuam reconstruindo o percurso que a jovem fez, inclusive utilizando registro de antenas de celular que indicaram que o seu aparelho esteve próximo a uma represa, sugerindo que ela possa ter sido mantida em cativeiro por cerca de mais ou menos 2 dias. No dia 8 de março, ontem, porque eu estou gravando esse vídeo agora às 2h41 da manhã, um dos suspeitos, identificado como Michael dos Santos, ele foi detido enquanto ele andava de moto. Inconsistências em seu depoimento e indícios coletados, como os fios de cabelo no veículo, reforçam prisão dele. Mas aí eu me pergunto, será que eles vão conseguir colocar ele na cena do crime? Porque uma coisa é você ter vestígios, indícios e evidências. Eu sei que esse caso ainda vai dar muito pano para manga, mas eu vim aqui assim trazer as minhas impressões porque um pouco eles falam que a cabeça estava separada do corpo, outros eles falam sobre essa incisão na parte posterior, que é o mais evidente. Outra coisa que eu me perguntei é o seguinte: se o corpo estava em avançado estado de decomposição, será que não foi conseguido fazer a luva cadavérica aqui na minha cidade? Quando há possibilidade, mesmo em estado de decomposição, nós temos os papiloscopistas que são muito ágeis e habilidosos em hidratar. Então, será que pele eles não conseguiram? Claro, 7 dias, tudo depende. E como eu falei no início do vídeo, num lugar quente, o avançado estado de decomposição, a putrefação, ela se acelera muito, 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 muito. Então pode ser que não tenha a possibilidade, não tivesse tido a possibilidade de se fazer ali a luva cadavérica e bater e ver se as digitais daquele corpo que foi encontrado era o dela. Claro que com as tatuagens, a tatuagem específica, aquela da borboleta, junto com o piercing, identificaram que a vítima era a Vitória Regina de Souza. Outra coisa que me veio na cabeça foi o fato de ela, aos 17 anos, trabalhar. Gente, tem muitos que com a idade dela trabalham e às vezes precisam. Trabalhava para comprar as suas coisinhas e até certo ponto ajudar a família. Por que não? Então, eu sei que haverão mais desdobramentos sobre esse caso em específico e dependendo de como for, que nem no caso do bolo envenenado, eu vou trazer maiores informações porque eu estou ligada nesse caso. E eu fico preocupada porque eu me imaginei indo nesse local, vendo o corpo, fazendo o recolhimento dessa vítima, trazendo para o Departamento de Medicina Legal. E junto com o médico legista, junto com o perito criminal, a gente começar a fazer a leitura daquele corpo e ver quais são os vestígios que tem ali. Outra coisa que me veio agora é que parece que eles passaram esse corpo num tomógrafo até para ver quais são as lesões que tem ali e que, se eu não me engano, as mãos dela estavam dentro de sacos plásticos, numa dessa para evitar que ela tentasse se defender e tivesse vestígios da pessoa que acabou com a vida dela. Se foi isso, as pessoas sabiam das coisas. Então, agora é só aguardar. Coloque aqui nos comentários o que você acha desse caso, quais são as suas percepções e vamos ver os desdobramentos
e ver quem realmente cometeu essa barbárie com a Vitória. Eu espero que você fique bem. Um abraço e até. Tchau, tchau.